Prólogo. Quando o universo fala sem som. No princípio, antes que qualquer palavra fosse inventada, antes que a primeira história fosse contada, havia apenas o silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia ter peso, como se o próprio ar carregasse segredos antigos, guardados desde a criação do tempo. É nesse espaço invisível, entre um som e outro, que o universo escolhe sussurrar para aqueles que sabem ouvir. Mas não espere vozes altas, trombetas ou sinais gritantes. O idioma do universo é paciente, é sutil, é quase imperceptível para os olhos apressados. Ele fala no brilho inesperado de um pôr do sol, na coincidência que insiste em se repetir, no arrepio que percorre sua pele sem motivo aparente. É uma conversa sem palavras, mas carregada de sentido, e você, sem perceber, já foi tocado por essa linguagem muitas vezes. Só que o ruído do mundo, os pensamentos que correm como rios caudalosos, te impediram de perceber. Hoje, ao abrir este livro invisível, convido você a se sentar na presença desse silêncio sagrado, a desacelerar, a respirar fundo e a permitir que cada página não apenas conte uma história, mas desperte em você a capacidade de ouvir aquilo que sempre esteve lá, aguardando que você prestasse atenção. Capítulo 1. O som que vive dentro do silêncio. Há um som que não se ouve com os ouvidos, mas que pulsa como um coração escondido no centro de tudo. Ele não vibra em decibéis, não perturba o ar, não move folhas nem desperta pássaros. É um som que vive no silêncio, e para escutá-lo não basta estar em um lugar quieto. É preciso estar disposto a silenciar dentro de si. A quietude é uma porta sem fechadura, mas que a maioria das pessoas nunca atravessa, porque vivem correndo, tropeçando em pensamentos, fugindo do vazio. Acreditam que o silêncio é ausência, quando na verdade é presença absoluta. É o momento em que todas as distrações se rendem, e aquilo que é essencial finalmente pode falar. Nesse espaço, o universo encontra um canal limpo para enviar suas mensagens mais profundas. Mensagens que não se encaixam em palavras, mas que tocam diretamente a alma. Imagine-se em uma floresta, logo após uma chuva suave, a terra ainda úmida, o cheiro fresco das folhas e um manto de neblina subindo entre os troncos. Tudo parece imóvel, mas se você parar e apenas respirar, perceberá que há um ritmo acontecendo. A gota que cai lentamente de uma folha, o leve estalar de um galho que cede ao peso da água, o sopro distante do vento tocando o alto das árvores. É quase imperceptível, até que você decide se render e ouvir. É nesse instante que o som do silêncio se revela. Não como ausência, mas como uma sinfonia discreta que sempre esteve ali. O mesmo acontece dentro de você. Quando o barulho externo se cala e, mais importante, quando o barulho interno se rende, você começa a perceber sinais que antes passavam despercebidos. Uma sensação que te avisa para evitar um caminho. Uma lembrança antiga que surge como resposta para uma dúvida de hoje. Uma ideia que aparece inteira, como se tivesse sido soprada por algo maior. Essa frequência silenciosa é como uma água pura correndo por baixo de tudo. Quando você fecha os olhos e se permite mergulhar, ela te envolve. É como se o universo fosse um imenso lago e cada um de nós fosse uma pedra lançada nele. As ondas que criamos voltam para nós e, no silêncio, conseguimos vê-las chegando. Lembro-me de uma história que uma anciã me contou certa vez. Ela vivia em um vilarejo pequeno, cercado por montanhas. As pessoas a procuravam para pedir conselhos. E ela tinha o hábito curioso de nunca responder de imediato. Sempre que alguém lhe fazia uma pergunta importante, ela fechava os olhos e ficava imóvel, às vezes por minutos, às vezes por horas. Certa vez, um homem impaciente reclamou:
Por que você demora tanto para responder, se já sabe o que vai dizer? Ela sorriu e respondeu: Eu não sei o que vou dizer. Por isso me calo. Se eu falar logo, é minha voz. Se eu esperar o silêncio falar, é a voz do universo. Essa história sempre me lembrou que o silêncio não é vazio. É o espaço onde o sentido nasce. É como o céu noturno. À primeira vista, só escuridão. Mas, se você olha com atenção, as estrelas aparecem, e então percebe que a escuridão era apenas o pano de fundo para algo muito maior. Na vida, muitas vezes buscamos respostas desesperadamente, correndo de um lado para o outro, perguntando a todos, consultando livros, vídeos, especialistas. Mas o universo raramente grita. Ele prefere o sussurro. E para ouvir um sussurro é preciso chegar mais perto, abaixar a cabeça, silenciar o resto. Essa é a primeira chave deste livro invisível. O silêncio é uma frequência, e você pode sintonizar nela. Não se trata de isolar-se do mundo ou viver em reclusão, mas de criar pequenos espaços de quietude dentro da sua rotina. Pode ser de manhã, antes que o dia desperte, à noite, quando todos dormem, ou até no meio do caos, fechando os olhos por alguns segundos e respirando fundo. Quando você cria esse espaço, algo começa a mudar. Suas percepções ficam mais nítidas. Situações que antes pareciam confusas começam a mostrar padrões. E o mais curioso é que você passa a sentir uma espécie de conversa constante com o universo. Ele fala através do canto de um pássaro que surge na hora exata, da música que toca no rádio, com uma letra que parece ter sido escrita para você, ou até mesmo de um atraso no ônibus que te faz cruzar o caminho de alguém importante. Aquietar-se é como ajustar a lente de uma câmera. O mundo pode até estar na sua frente, mas só no foco certo é que as imagens ganham nitidez. E esse foco é encontrado na frequência do silêncio. Por isso, neste capítulo, quero que você experimente algo simples, mas poderoso. Feche os olhos agora, respire fundo 3 vezes, sinta o ar entrar e sair como ondas no mar. Depois, escolha um som ao seu redor, qualquer um. O tic-tac do relógio, o som distante da rua, ou até o eco suave da sua própria respiração. Foque nele, apenas nele. Aos poucos, você vai perceber que, por trás desse som, existe outro, uma presença que não pode ser nomeada, mas que te envolve. Esse é o som que vive dentro do silêncio. É o universo, esperando para conversar com você. E lembre-se, no instante em que você aprende a ouvir, a vida nunca mais fala da mesma forma. Porque, no fundo, o universo sempre esteve falando. Você é que, finalmente, aprendeu a escutar. Capítulo 2. Os sinais invisíveis. O universo não escreve cartas com papel e tinta. Ele prefere bilhetes escondidos no tecido do cotidiano, deixados em lugares onde poucos têm a paciência ou a sensibilidade de encontrar. Esses bilhetes não chegam com selos ou assinaturas, mas com formas muito mais sutis. Um olhar cruzado com um estranho no momento exato, uma frase repetida por pessoas diferentes no mesmo dia, um número que insiste em aparecer onde quer que você olhe. São os sinais invisíveis, mensagens tão delicadas que só se revelam para aqueles que aprenderam a enxergar além da superfície. A vida está costurada de coincidências que não são coincidências. Chamamos de acaso aquilo que não conseguimos explicar. Mas, no fundo, existe um desenho invisível guiando cada ponto que se conecta. Esses sinais chegam sem avisar, muitas vezes no instante em que estamos distraídos e desaparecem tão rápido quanto surgem, como um pássaro que cruza o céu antes que possamos fotografá-lo. Pense em um encontro inesperado. Você está andando pela rua e de repente vê uma pessoa que não encontrava há anos. Essa pessoa, sem saber,
Diz algo que responde exatamente à dúvida que vinha te acompanhando. Ou talvez mencione um lugar que, por coincidência, você estava pensando em visitar. O universo adora usar encontros assim, como se fosse um diretor invisível posicionando atores no palco exato, na hora exata, para entregar uma fala essencial. Outro sinal muito comum está nas palavras repetidas. Imagine que, pela manhã, você ouve alguém dizer paciência. À tarde, abre um livro aleatório e lê a mesma palavra em negrito. À noite, ao ligar a TV, a primeira coisa que escuta é um personagem falando sobre paciência. Você pode chamar isso de coincidência, mas, para quem já aprendeu a ouvir o idioma silencioso do universo, isso é uma mensagem clara. Algo na sua vida pede calma, espera e confiança. E há também os padrões numéricos, talvez uma das formas mais intrigantes e diretas que o universo encontra para chamar nossa atenção. Você olha para o relógio e são exatamente 11h11. Depois, no recibo da sua compra, vê o número 111. Mais tarde, ao abrir um vídeo, a duração exata é de 11. Esses números não estão tentando apenas impressionar. Eles são como códigos, frequências que carregam significados energéticos. O 111, por exemplo, costuma estar ligado a novos começos, alinhamento de pensamentos e manifestação. Outros números têm suas próprias vibrações, como o 222, equilíbrio e parcerias, ou o 777, espiritualidade e conexão divina. Esses sinais invisíveis têm uma característica curiosa. Eles se intensificam quando estamos prontos para recebê-los. É como se o universo fosse um professor paciente, repetindo a lição de várias maneiras até perceber que finalmente entendemos. E quanto mais nos mostramos atentos, mais frequentes e claros esses sinais se tornam. Lembro-me de uma história de uma mulher que vivia se perguntando se deveria mudar de cidade. Ela pediu ao universo um sinal, algo claro, para que não restasse dúvida. No mesmo dia, enquanto caminhava pelo bairro, passou por 3 vitrines diferentes que exibiam imagens da cidade para onde ela pensava em ir. Mais tarde, ao abrir um vídeo aleatório na internet, o cenário de fundo era a mesma cidade. No dia seguinte, recebeu um e-mail com uma oportunidade de trabalho lá. Para ela, não havia mais incerteza. O universo havia respondido. Mas é importante entender algo. Nem todo acontecimento curioso é um sinal. Existe uma diferença entre forçar interpretações e realmente perceber mensagens. O segredo está no que você sente. Sinais verdadeiros costumam vir acompanhados de uma sensação inconfundível, um arrepio, um calor no peito, uma calma repentina ou até uma excitação inexplicável. É como se o seu corpo confirmasse que aquela mensagem é para você. Para começar a perceber esses sinais invisíveis, é preciso desacelerar. O mundo moderno é barulhento e a pressa é inimiga da percepção. Se você está sempre correndo, olhando para a tela do celular, com a mente cheia de listas e obrigações, os sinais podem passar ao seu lado como ondas silenciosas que você nem nota. Criar momentos de atenção plena, seja ao tomar um café, caminhar ou simplesmente observar o céu, é como abrir janelas para que o universo envie seus recados. Outra prática poderosa é manter um diário de sinais. Sempre que notar algo que pareça significativo, anote a hora, o que aconteceu, como você se sentiu. Com o tempo, você começará a perceber padrões. Vai notar que certos números aparecem em momentos-chave, que determinadas palavras surgem quando está prestes a tomar uma decisão, que encontros improváveis acontecem quando está em transição de vida. E ao reconhecer esses padrões, você não apenas confirma que está sendo guiado, mas também aprende a responder de forma mais consciente. O mais bonito dos sinais invisíveis é que eles nos lembram que não estamos sozinhos.
há uma inteligência maior, um tecido sutil conectando tudo e todos, cuidando para que estejamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. É um lembrete silencioso de que a vida tem um fluxo, e quando confiamos nele, ela nos leva para onde precisamos ir, mesmo que o caminho pareça confuso no início. O universo é um mensageiro paciente. Ele não se importa de repetir sinais quantas vezes for necessário. Ele não se ofende se demoramos a entender. Mas, quando finalmente percebemos e agimos de acordo, algo mágico acontece. Nossa vida começa a se alinhar de uma forma quase impossível de explicar. Portas se abrem, encontros mudam destinos, e a sensação de estar perdido começa a desaparecer. Então, na próxima vez que um número se repetir, que uma frase ecoar mais de uma vez no mesmo dia, ou que um encontro inesperado fizer seu coração bater diferente, não ignore. Pare, respire, pergunte a si mesmo: o que o universo está tentando me dizer agora? A resposta pode não vir de imediato, mas confie, ela já está a caminho. E assim, passo a passo, você começa a decifrar a linguagem secreta que o universo fala todos os dias. Não com palavras, mas com sinais invisíveis. Uma linguagem que não é ensinada em escolas, mas que todos carregamos no fundo da alma, esperando apenas que alguém nos lembre de como se escuta. Porque, no final, esses sinais não são apenas mensagens. São provas de que a vida é muito mais profunda, conectada e mágica do que jamais ousamos acreditar. Capítulo 3. Quando a vida repete a mesma cena. Há momentos em que a vida parece brincar de repetir histórias. Situações, pessoas, palavras e até lugares retornam como se estivessem presas em um ciclo. Às vezes, isso pode ser sutil, quase imperceptível. Outras vezes, é tão gritante que chega a incomodar. Chamamos isso de sincronicidade, um fenômeno em que acontecimentos aparentemente desconexos se alinham de maneira significativa, criando uma sensação inconfundível de que há algo acontecendo por trás do véu da realidade. Sincronicidade não é coincidência comum. É como se a própria existência estivesse tentando chamar sua atenção, usando padrões e repetições para dizer: olhe para isso. Há algo aqui que você precisa entender. O universo não desperdiça energia. Se algo volta a acontecer, é porque existe uma mensagem, uma lição ou uma oportunidade escondida. Imagine que você esteja pensando em mudar de carreira. Nos últimos dias, começa a encontrar pessoas que trabalham exatamente na área que desperta seu interesse. Um amigo, do nada, envia um vídeo sobre essa profissão. Você liga à TV e, por acaso, está passando um documentário sobre o assunto. Isso não é apenas o acaso agindo. É a vida repetindo a mesma cena para que você perceba o caminho que está se abrindo. Outro exemplo: relacionamentos. Quantas vezes você já se viu preso ao mesmo tipo de situação com pessoas diferentes? Talvez sempre termine se relacionando com parceiros que não valorizam suas ideias, ou sempre se envolva com pessoas emocionalmente indisponíveis. Isso não é apenas azar no amor. É a vida segurando um espelho e dizendo: você ainda não aprendeu essa lição. Então ela voltará a aparecer até que você a veja com clareza. Essas repetições podem acontecer em qualquer área: trabalho, saúde, amizades, dinheiro. O padrão pode ser uma oportunidade que surge de forma parecida várias vezes, um obstáculo que insiste em aparecer, ou até um pequeno detalhe que retorna em momentos distintos. A sincronicidade funciona como uma linguagem silenciosa. Ela não grita, não explica, não escreve frases no céu. Apenas repete o cenário, o enredo e, às vezes, até os personagens, até que você se canse de reagir no piloto automático e decida agir com consciência. O psicólogo Carl Jung, que popularizou o termo, dizia que a sincronicidade é a coincidência significativa de dois ou mais eventos,
onde algo além do acaso está envolvido. Para ele, essas conexões são como fios invisíveis que ligam nossa mente ao fluxo do universo, revelando que não existe separação real entre nós e a vida ao redor. Mas por que o universo usaria repetições para se comunicar? Porque nossa mente é seletiva. Em meio a tantas informações diárias, só percebemos com profundidade aquilo que se destaca. E nada chama mais atenção do que algo que insiste em voltar. Repetir é uma forma de amplificar a mensagem. Lembro-me de uma história de um homem que vivia reclamando da vida financeira. Sempre que conseguia juntar algum dinheiro, aparecia uma despesa inesperada que o deixava de volta ao zero. Um dia, conversando com um amigo, percebeu que essa situação se repetia há anos, mudando apenas os detalhes. Ao investigar mais fundo, entendeu que sempre gastava impulsivamente quando se sentia ansioso, usando o dinheiro como válvula de escape. Enquanto não tratou a raiz emocional, a vida continuou repetindo a mesma cena, apenas mudando o roteiro externo. Perceber sincronicidades é um convite para sair da posição de vítima e entrar na posição de observador. É o momento de perguntar: o que essa repetição está tentando me mostrar? Qual é a lição que ainda não aprendi? Algumas dicas para decifrar a linguagem das repetições. Observe o padrão. Quando algo acontecer pela segunda ou terceira vez, pergunte-se se há semelhanças com situações passadas. Anote. Tenha um caderno só para registrar repetições. Escreva datas, detalhes e sensações. Sinta a mensagem. Mais do que interpretar racionalmente, perceba como você se sente diante da repetição. Muitas vezes, a intuição traduz melhor que a lógica. Anja diferente. A repetição geralmente se desfaz quando reagimos de forma nova. Se você sempre foge, tente ficar. Se sempre cede, tente impor limites. Confie no tempo. Nem sempre a mensagem é clara na hora. Às vezes, o sentido só aparece quando o ciclo se completa. As sincronicidades também podem ser positivas. Quando você está alinhado com seu propósito, a vida começa a organizar os acontecimentos de forma quase mágica. As oportunidades certas aparecem. As pessoas certas cruzam seu caminho e os recursos necessários surgem no momento exato. É como se o universo dissesse: continue, você está no fluxo certo. Um exemplo real. Certa vez, uma jovem estava indecisa sobre aceitar um trabalho que exigiria mudar de cidade. No mesmo dia em que recebeu a proposta, 3 pessoas diferentes, sem saber de nada, mencionaram exatamente essa cidade em conversas casuais. À noite, ela abriu um livro e encontrou um trecho que dizia: vá onde o seu coração sente que é lar, mesmo que ainda não conheça o caminho. Ela aceitou o trabalho e anos depois contou que essa foi a melhor decisão da sua vida. As repetições são, no fundo, um ato de amor do universo. Elas mostram que, por mais distraídos que estejamos, sempre teremos novas chances de perceber, escolher diferente e transformar nosso destino. Elas nos lembram que não estamos à deriva, estamos em diálogo constante com algo maior, que usa o cenário da vida como um quadro onde pinta mensagens codificadas. Quando a vida repetir a mesma cena, não se irrite, não reclame. Ao invés disso, faça silêncio interno, olhe para os detalhes e pergunte: o que está sendo mostrado aqui que eu ainda não quis ver? Essa pergunta pode ser a chave que encerra um ciclo que parecia interminável e abre a porta para um novo capítulo, escrito com mais consciência, presença e liberdade. Porque, no final, a sincronicidade não é apenas sobre repetição, é sobre despertar. E, quando despertamos, a vida não precisa mais repetir. Ela passa a criar, junto conosco, novos cenários para novas histórias. Capítulo 4. A arte de escutar com os olhos.
O universo fala de muitas formas, mas uma das mais belas, e paradoxalmente, uma das mais ignoradas, é através do que podemos ver. A maioria das pessoas acredita que escutar é algo que fazemos apenas com os ouvidos. Mas, no idioma silencioso do universo, os olhos também têm o poder de ouvir. Basta um olhar atento para perceber que há mensagens escondidas nos detalhes, nos gestos, nos movimentos da natureza e até no jeito como um acontecimento se desenrola diante de nós. Essa habilidade de escutar com os olhos não é mágica no sentido místico comum. Ela é natural, inata, mas foi adormecida pela pressa e pela distração. Vivemos tão mergulhados em telas, obrigações e pensamentos acelerados que passamos por sinais preciosos sem perceber. É como caminhar por um jardim florido, mas olhar para o chão o tempo todo. Escutar com os olhos é cultivar um estado de presença plena. É permitir que o mundo nos conte suas histórias através das imagens e movimentos que nos rodeiam. Essa escuta visual pode acontecer em qualquer lugar. No sorriso tímido de alguém que passa por você, no olhar silencioso de um animal, no jeito como o vento movimenta as folhas de uma árvore. Tudo tem um significado potencial quando se aprende a estar disponível para ver. A natureza, por exemplo, é uma mensageira incansável. Um pássaro que pousa perto de você e permanece por alguns segundos, como se quisesse transmitir algo. Uma borboleta que cruza seu caminho repetidas vezes. Uma nuvem com formato simbólico que aparece no momento exato em que você pensa em uma pessoa. São pequenos quadros que o universo pinta para chamar sua atenção. Não é preciso transformar cada detalhe em um presságio, mas é inegável que, quando estamos atentos, percebemos que certas imagens chegam carregadas de significado. Os gestos humanos também falam alto, ainda que não emitam som algum. O aperto de mão hesitante, o olhar que foge, o sorriso que se forma devagar, cada microexpressão é uma mensagem. Muitas vezes, o que alguém não diz com palavras é o que mais revela sua verdade. Quem aprende a escutar com os olhos percebe rapidamente incoerências entre o que se fala e o que se expressa. Essa percepção é útil não apenas para compreender os outros, mas para entender o que o próprio universo está tentando mostrar através das interações humanas. Eventos sutis também são poderosos transmissores de mensagens. Uma porta que se abre no momento exato em que você está prestes a desistir de algo. Uma vela que apaga sozinha durante uma conversa importante. Um objeto que cai sem explicação aparente, atraindo seu olhar para um ponto específico. Em culturas ancestrais, esses pequenos acontecimentos eram tratados como sinais diretos de comunicação com o plano invisível. Lembro-me de uma história que ouvi de um monge. Ele estava sentado à beira de um lago, meditando, quando um peixe saltou para fora da água e caiu de volta, produzindo círculos na superfície. Naquele instante, ele teve clareza sobre uma decisão que estava adiando. Ao ser perguntado sobre o que o peixe disse a ele, o monge respondeu: "Ele não disse nada, eu é que estava pronto para ouvir com os olhos." Essa resposta é um lembrete de que a interpretação dos sinais visuais não vem de um manual externo, mas de uma sintonia interna. É preciso aprender a confiar na impressão que o detalhe causa dentro de você. Não existe um dicionário universal para decodificar cada gesto, cada imagem ou cada cena. A chave está em perceber como aquilo ressoa no seu íntimo. Para desenvolver essa escuta visual, alguns hábitos simples podem transformar a sua percepção. Pratique a observação consciente. Escolha um lugar para se sentar, por alguns minutos, e apenas observe ao redor. Não tente interpretar, apenas veja. Com o tempo, você perceberá detalhes que normalmente passariam despercebidos. Olhe para cima e para os lados.
Grande parte da nossa visão diária está focada no que está à frente ou no que está na tela do celular. Ao expandir o campo de visão, você abre espaço para captar mais sinais. Aprecie a linguagem da natureza, ventos, movimentos de água, flores que se abrem, ciclos de luz e sombra. Todos esses elementos podem ser mensagens ou reflexos do que acontece dentro de você. Preste atenção às repetições visuais. Cores, símbolos, animais ou objetos que aparecem diversas vezes em um curto espaço de tempo podem ser sinais de que há algo a ser notado. Observe com empatia. Ao interagir com outras pessoas, perceba seus gestos, expressões e silêncios. Muitas vezes, o que o universo quer lhe mostrar vem disfarçado na linguagem corporal de alguém. A arte de escutar com os olhos também nos aproxima de uma qualidade rara nos dias de hoje. A presença. Quando estamos realmente presentes, vemos o mundo de forma mais nítida. A beleza se intensifica e a sensação de conexão com algo maior cresce. É como se, ao prestar atenção, o próprio universo nos devolvesse o olhar, reconhecendo que finalmente estamos vendo a sua obra. E o mais fascinante é que, ao exercitar essa habilidade, começamos a receber sinais cada vez mais claros. É como se o universo pensasse: agora que você aprendeu a me ver, vou lhe mostrar ainda mais. Essa troca cria um relacionamento íntimo com a vida, onde cada cena é uma oportunidade de comunicação. No fim das contas, escutar com os olhos é permitir que o mundo nos fale sem ruídos, através da poesia silenciosa dos detalhes. É olhar para uma cena comum e perceber que ela nunca é apenas o que parece. É encontrar respostas em lugares onde antes só havia distração. Porque, quando aprendemos a ouvir com os olhos, descobrimos que a vida inteira é uma carta aberta do universo, escrita não com letras, mas com imagens vivas, esperando o momento em que finalmente decidimos ler. Capítulo 5. O chamado no silêncio da alma. Há momentos na vida em que, mesmo no meio de todo o barulho do mundo, algo dentro de nós sussurra. Não é uma frase articulada, não é uma voz audível como a de outra pessoa. É mais como uma sensação profunda, um aperto no peito, um calor repentino, um arrepio sem vento. É como se a alma falasse sem usar palavras. Esse é o chamado silencioso. Um convite do universo, vindo de um lugar que não conhecemos com a mente, mas que reconhecemos de imediato com o coração. Todos nós já passamos por isso. Você está prestes a tomar uma decisão e, de repente, uma paz estranha te envolve, mesmo que a escolha pareça arriscada. Ou ao contrário, você sente um desconforto inexplicável, como se algo dentro de você estivesse dizendo não vá, mesmo que tudo ao redor pareça perfeito. Esse é o campo onde a intuição vive, e ela é uma das linguagens mais diretas que o universo usa para se comunicar. A grande questão é: como saber se essa voz silenciosa é realmente o universo falando ou se é apenas o medo ou o ego tentando nos manipular? Essa distinção é essencial, pois, quando confundimos as origens dessa sensação, podemos perder oportunidades valiosas ou nos prender a situações que não nos servem. A intuição verdadeira geralmente é calma. Ela não pressiona, não grita, não cria pânico. Ela chega como uma certeza tranquila, como se você já soubesse a resposta o tempo todo. É uma presença suave, mas firme, que não se abala com argumentos lógicos contrários. Por outro lado, o medo costuma ser ansioso, urgente, dramático. Ele cria cenários de desastre na mente e exige uma resposta imediata. Já o ego, muitas vezes, se disfarça de intuição, mas está mais interessado em proteger sua imagem, manter o controle ou buscar validação externa. Uma boa forma de diferenciar é observar o estado que a mensagem provoca. A intuição pode até sugerir algo desafiador,
mas traz consigo uma sensação de alinhamento e coerência interna. Você sente que, apesar dos riscos, há algo certo ali. O medo, por sua vez, deixa um peso no corpo, uma tensão física. O ego, geralmente, vem acompanhado de justificativas que soam como preciso provar algo ou não posso perder essa chance porque todos estão vendo. Lembro-me de uma história de uma mulher que, prestes a assinar um contrato de trabalho dos sonhos, sentiu um incômodo sutil no estômago. Tudo no papel parecia perfeito. Salário alto, benefícios incríveis, localização ótima. Mas algo não estava encaixando. Ela decidiu recusar. Meses depois, descobriu que a empresa havia fechado as portas por causa de um escândalo. Ela não sabia de nada na época, mas sua intuição sabia. O chamado da alma não se manifesta apenas em decisões grandes. Às vezes, ele aparece em pequenas coisas do dia a dia, um caminho diferente para casa, uma vontade súbita de ligar para alguém, uma ideia que surge do nada. Esses impulsos suaves podem parecer irrelevantes, mas muitas vezes são peças de um quebra-cabeça maior que só entendemos depois. O silêncio é fundamental para ouvir essa voz. Quanto mais barulho interno, preocupações, julgamentos, comparações, mais difícil é perceber a diferença entre intuição, medo e ego. É por isso que práticas como meditação, respiração consciente e momentos de pausa são tão poderosas. Elas afinam o canal de comunicação entre você e essa sabedoria interna. Outro ponto importante é a confiança. Muitas pessoas até percebem o chamado, mas não confiam nele. Ficam esperando confirmações externas, pedindo sinais repetidos, adiando decisões até que a oportunidade passe. Confiar na intuição é como confiar em um amigo que já provou estar certo várias vezes. Quanto mais você a segue, mais ela se fortalece. Para facilitar essa conexão, há 3 perguntas que você pode fazer a si mesmo quando sentir um chamado interno. Essa sensação está me trazendo paz ou ansiedade? Se eu tirar o medo de lado, qual decisão sinto que é a certa? Essa escolha reflete quem eu realmente sou ou o que os outros esperam de mim. Se as respostas apontarem para paz, alinhamento e autenticidade, provavelmente é o universo falando através da sua alma. Também é válido pedir ao universo um sinal externo que confirme sua intuição. Mas é importante fazer isso com o coração aberto, sem tentar manipular a resposta. Quando a confirmação vem, ela costuma ser clara, às vezes até inesperada. Um símbolo, uma frase, um acontecimento que bate perfeitamente com o que você sentiu. O chamado no silêncio da alma é, no fundo, um lembrete de que carregamos dentro de nós uma bússola infalível. Essa bússola não é movida por interesses egóicos, nem por medos irracionais, mas pela conexão direta com o fluxo da vida. Seguir essa bússola pode nos levar a lugares que jamais imaginaríamos, mas que, ao chegar, nos fazem dizer: era aqui que eu precisava estar. No final, talvez o maior desafio não seja ouvir essa voz, mas ter coragem de segui-la. E quando o fizermos, descobriremos que o universo nunca deixa de falar com quem aprende a escutar, mesmo que essa escuta aconteça no mais profundo silêncio. Capítulo 6. As provas de paciência. Há um tipo especial de silêncio que confunde, frustra e até assusta. O silêncio que parece não trazer resposta alguma. É quando você pede um sinal ao universo, observa atentamente, espera ansioso, e nada acontece. Nenhuma coincidência significativa, nenhum encontro inesperado, nenhuma palavra repetida que te guie. Apenas o vazio. Para muitos, essa ausência é interpretada como abandono, como se o universo tivesse fechado as portas. Mas, na verdade, esse silêncio é uma das mensagens mais profundas que você pode receber.
O silêncio do nada é o terreno onde a paciência é cultivada. Ele é como um campo recém-plantado. Por fora só se vê terra, mas por baixo algo está germinando. O fato de você não ver movimento não significa que nada esteja acontecendo. Significa que o tempo necessário para que as peças se encaixem ainda não chegou. É preciso entender que o universo não trabalha no ritmo da nossa ansiedade. Ele trabalha no ritmo do alinhamento. Às vezes, o cenário que você pediu ainda está sendo montado. Talvez a pessoa certa ainda não esteja pronta para cruzar o seu caminho. Talvez a oportunidade que você quer precise de outros acontecimentos para amadurecer. Ou, talvez, você ainda precise crescer internamente para receber aquilo que está pedindo. O silêncio como resposta também é uma prova de confiança. É como se o universo perguntasse: você confia em mim o suficiente para continuar mesmo sem ver? Essa é a parte mais difícil, porque a mente humana quer controle, quer sinais imediatos, quer certeza. Mas a paciência nos obriga a soltar as rédeas, a aceitar que não temos todos os elementos agora, e que isso é exatamente como deveria ser. Lembro-me de uma história antiga sobre um aprendiz que procurou seu mestre, pedindo uma resposta urgente sobre um dilema pessoal. O mestre o ouviu com atenção, sorriu e disse apenas: "Volte amanhã." No dia seguinte, o aprendiz voltou e o mestre repetiu: "Volte amanhã." Isso aconteceu por semanas, até que, um dia, o aprendiz percebeu que já sabia a resposta. O mestre então explicou: "Se eu tivesse respondido, teria dado a você apenas minhas palavras. Mas no silêncio, você ouviu a sua própria verdade." Às vezes, o silêncio do universo é exatamente isso. Um espaço para que você encontre a resposta dentro de si. Enquanto buscamos sinais externos, esquecemos que somos parte do próprio universo. E que, portanto, o sinal pode vir de dentro, através de um insight, uma lembrança ou uma mudança de perspectiva. O nada também pode ser um limite protetor. Quando as portas não se abrem, muitas vezes é porque o que está atrás delas não é bom para você. Pelo menos não agora. Há silêncios que são gritos de cuidado. Mas, por não ouvirmos sons, achamos que não há comunicação. Para atravessar essas provas de paciência, alguns pontos podem ajudar. Aceite o tempo do invisível. Lembre-se de que o que você não vê ainda pode estar se movendo. Pratique a entrega. Solte a necessidade de ter controle sobre quando e como o sinal virá. Olhe para dentro. Pergunte-se se a resposta que procura já não está em você. Cuide do presente. Use o tempo de espera para crescer, aprender e se preparar para o que está por vir. Confie sem provas. Fé não é acreditar quando se tem certeza, é acreditar quando não há evidências. O silêncio do universo é como uma respiração profunda entre um capítulo e outro da sua história. Não significa que o livro acabou. Significa que há um espaço necessário para que o próximo capítulo seja escrito com mais clareza, mais força e mais sentido. Por isso, da próxima vez que pedir uma resposta e não receber nada, não pense que o universo se calou. Ele pode estar dizendo: espere, confie, continue, porque até o nada carrega uma mensagem. E muitas vezes, essa mensagem é que as coisas mais importantes da vida não chegam no momento em que você quer, mas no momento exato em que você está pronto para recebê-las. Capítulo 7. O silêncio e a transformação pessoal. O silêncio não é apenas um espaço vazio entre sons. Para alguns, ele foi o início de uma nova vida. Quando aprendemos a decodificar as mensagens silenciosas que o universo envia, algo muda profundamente. Não apenas o modo como vemos o mundo, mas também como nos vemos dentro dele. A transformação pessoal que nasce dessa escuta atenta é real, palpável e, muitas vezes, irreversível. Pense na história de Helena,
uma mulher que vivia em um turbilhão de compromissos, sempre conectada, sempre respondendo a tudo e a todos. Ela costumava pedir sinais para tomar decisões, mas nunca percebia nada de diferente. Até que, em um momento de exaustão, decidiu passar um fim de semana sozinha, sem celular, na casa de campo da família. No primeiro dia, o silêncio foi desconfortável, quase doloroso. Mas já no segundo, ela começou a notar o som do vento, o canto de pássaros que nunca tinha ouvido antes e a forma como o sol entrava pela janela em determinados horários. Ao final do terceiro dia, a clareza veio como um sopro. Ela percebeu que estava vivendo para cumprir expectativas alheias e não as suas próprias. Pouco tempo depois, mudou de carreira e começou um projeto que sempre sonhou, guiada pelo que aprendeu na quietude. Há também a história de Marcos, um homem que enfrentava uma crise no casamento. Ele e a esposa brigavam constantemente, e as palavras duras se acumulavam como pedras no caminho. Um dia, após uma discussão intensa, ele decidiu não responder imediatamente. Ao invés disso, foi caminhar sozinho pela praia. Ficou em silêncio, observando o vai e vem das ondas, até sentir que algo dentro dele se acalmava. Naquele espaço silencioso, ele percebeu que muito do conflito vinha de sua necessidade de ter razão, e não de resolver os problemas. Quando voltou para casa, falou menos, ouviu mais, e, aos poucos, o relacionamento foi restaurado. Essas histórias mostram que o silêncio pode ser tanto um espelho quanto um guia. Ele reflete nossas sombras, mas também ilumina caminhos que a pressa e o barulho escondem. O mais surpreendente é que, ao se abrir para essa linguagem, começamos a perceber sinais que sempre estiveram ao nosso redor, mas que ignorávamos. A intuição se afia, a sensibilidade aumenta, e nossa vida começa a se alinhar de forma mais harmoniosa. A transformação pessoal, nesse contexto, não é mágica no sentido de acontecer da noite para o dia. Ela é mágica porque muda a essência, não apenas a superfície. Quando alguém aprende a ouvir o que não é dito, passa a tomar decisões com mais consciência, a escolher relações com mais cuidado e a enxergar oportunidades onde antes só via obstáculos. Refletir sobre isso nos leva a uma conclusão poderosa. O silêncio não é uma ausência. Ele é uma presença que, quando percebida, nos conecta com um poder interno que não pode ser ensinado por palavras. É o poder da percepção, a capacidade de sentir o momento certo de agir, o instante de esperar, a sutileza de uma resposta que não veio em frases, mas em gestos, imagens ou sensações. No final, o verdadeiro presente de decodificar o silêncio não é apenas entender o universo, é entender a si mesmo. É perceber que você é parte dessa linguagem, que o mesmo espaço sagrado onde as mensagens nascem também existe dentro de você, e que, ao silenciar o mundo externo e interno, você pode ouvir com mais clareza não só o que o universo diz, mas o que sua própria alma vem tentando lhe contar há muito tempo. Porque, quando se aprende a viver em sintonia com o silêncio, não é só a vida que muda. É você quem muda. E, ao mudar, transforma todo o resto ao seu redor. Epílogo. A última página do livro invisível. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Cada palavra lida, cada pausa entre as frases, cada imagem que se formou na sua mente enquanto caminhamos juntos por estas páginas, tudo fez parte de um diálogo silencioso entre você e o universo. Talvez você não tenha percebido, mas enquanto lia, sinais se acenderam ao seu redor. Memórias esquecidas vieram à tona, sensações sutis tocaram seu corpo, pensamentos novos se abriram como flores ao amanhecer. É assim que o universo fala, sem pressa, sem gritos, mas com uma precisão que sempre chega no momento certo. Agora, ao fechar este livro invisível, você carrega uma nova responsabilidade.
a de viver desperto. Isso significa caminhar pelo mundo com olhos que realmente veem, ouvidos que captam o não dito e um coração pronto para reconhecer que nada é por acaso. Significa perceber que a coincidência é, muitas vezes, apenas o disfarce que o destino usa para trabalhar livremente. Significa entender que o silêncio não é vazio, mas sim a tela onde o universo pinta suas mensagens mais importantes. Daqui em diante, ao acordar, olhe para o dia como quem abre um presente. Preste atenção às conversas casuais, aos encontros fortuitos, às palavras que se repetem, aos números que insistem em aparecer, às mudanças sutis na natureza. Não descarte nada como irrelevante antes de perguntar: o que isso está tentando me mostrar? Viver de forma desperta não é sobre decifrar tudo de imediato, mas sobre estar aberto para aprender a cada passo. É sobre confiar que, mesmo quando não há sinais visíveis, o universo ainda está trabalhando nos bastidores, alinhando peças, preparando o próximo capítulo. É sobre permitir que o mistério continue sendo mistério, sem deixar de caminhar com fé. E quando o silêncio vier, seja ele cheio de mensagens ou aparentemente vazio, lembre-se, é nele que a sua alma e o universo se encontram para conversar. Ouça, sinta, confie, porque cada detalhe, cada instante, cada suspiro da vida é uma frase escrita nessa história maior da qual você faz parte. Esta é a última página do livro invisível, mas não é o fim. É apenas o momento em que você fecha os olhos, respira fundo e começa a ler os capítulos que o universo escreve todos os dias, não no papel, mas no tecido sagrado da sua própria existência. E, daqui para frente, que você nunca mais viva no automático. Que cada passo seja um ato de escuta. Que cada olhar seja uma antena voltada para os sinais. Que cada silêncio seja um convite para descobrir o que só pode ser ouvido com a alma desperta.